Olá, como vai você? Caminhão desgovernado destrói parte de residência no Jardim Esperança e 2 pessoas ficam feridas. Com menos de 2 dias de paralisação, tanqueiros suspendem greve em Minas e aguardam resposta do governo. Os riscos do sedentarismo e os impactos das doenças relacionadas no Sistema Único de Saúde. Projeto de lei quer instituir doulas para auxiliar partos em hospitais de Patos de Minas. Vamos falar sobre o fim do auxílio emergencial e da incerteza para os trabalhadores informais. Defesa Civil vistoria árvores para evitar incidentes no período chuvoso. Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal de Minas. Possibilidade de retorno obrigatório das aulas presenciais divide opiniões. Patos de Minas registra 14 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Câmara volta a discutir projeto de lei que pede regularização de imóveis em Patos de Minas. E comissão processante que investiga denúncia contra o vereador Lázaro Borges deu início às oitivas nesta sexta-feira. Destaques do NTV News desta sexta-feira que começa a partir de agora. Boa noite. Menos de 2 dias depois do início, a greve dos tanqueiros foi suspensa nesta sexta-feira pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais. A paralisação reivindicava redução no ICMS do Estado sobre os combustíveis e também contra os preços praticados pela Petrobras. O presidente do Sindicato dos Tanqueiros, Irani Gomes, publicou vídeo anunciando a medida e justificando quais foram os motivos para suspender temporariamente o movimento de paralisação. A categoria resolveu suspender as paralisações visando o compromisso com a sociedade e também com a sensibilidade das distribuidoras que se comprometeram na próxima semana em estar discutindo sobre melhorias no transporte. Mas nós não vamos abrir mão desta luta. Sabemos que um fator muito importante é a redução das alíquotas do combustível, pois eleva muito o preço, o cidadão tem sofrido demais com isso e as empresas também têm sofrido demais com o alto preço do óleo diesel, que hoje no estado de Minas Gerais, da região sudeste, é uma das maiores alíquotas. Então nós não vamos desistir, mesmo com a insensibilidade do governo que só faz promessa e não cumpre. Nós vamos continuar com essa batalha. Pois é, essa paralisação, essa greve dos tanqueiros, que a gente inclusive entrevistou o Irani ao vivo ontem, no 30 Minutos, falando dessa situação, ele já dizia que não tinha aí uma previsão de término, mas aí nos bastidores, agora no período da tarde, como ele acabou de dizer aí nessa sonora, há uma articulação, há uma articulação nos bastidores que possibilitou essa suspensão, dessa paralisação aí dos tanqueiros, o que aí evita um problema maior. Em Patos de Minas, nós não tivemos aí reflexos, impactos com relação a desabastecimento, a corrida para os postos de combustíveis. Ontem à noite até teve uma movimentação aqui em alguns postos, uma movimentação um tanto quanto maior do que em outros dias, mas nada significativo, como a gente viu em outras épocas em que se teve aí uma proposta de paralisação aí de caminhoneiros ou de tanqueiros. Não foi isso que aconteceu. Hoje, por exemplo, muito tranquilo, não tivemos aí movimentações grandes nos postos, tudo seguindo naturalmente. Em Belo Horizonte, sim, tivemos aí corrida aos postos, na capital mineira, tivemos corrida aos postos, inclusive alguns deles disseram ter ocorrido aí desabastecimento, porque aí, claro, com essa movimentação maior acaba esgotando aqueles estoques de combustíveis que esses postos tinham. Mas aí, com essa paralisação aí, com essa suspensão da paralisação, volta-se à normalidade e aí sem risco nenhum de desabastecimento para a capital e para outras localidades. Teve aí também registros de paralisação no Rio de Janeiro, em outros estados, mas aí com essa paralisação em Minas Gerais, provavelmente as negociações em outras localidades, em outros estados acabem ocorrendo também. Fato é que em Minas Gerais, então, nós temos aí uma suspensão dessa greve dos tanqueiros. Um caminhão desgovernado destruiu parte de uma residência na tarde de hoje no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas neste acidente.
O acidente ocorreu por volta das 13 horas e 15 minutos, quando o motorista do caminhão perdeu o freio ao descer pela rua Angelim. O veículo desgovernado cruzou a parada obrigatória, atravessando pela Avenida Patrício Filho, colidindo num pé de manga, passando por cima de um cajueiro e, por fim, colidindo numa residência da esquina com a rua Urucuia. O motorista do caminhão sangrava muito, sofreu um corte na perna e ficou pendurado no veículo. Já o passageiro sofreu escoriações e um corte no supercílio. Os dois foram socorridos por moradores do bairro, que inclusive fizeram um torniquete na perna do motorista até a chegada do SAMU. O caminhão destruiu parte do muro e adentrou na cozinha da casa. Com o impacto, a geladeira, um armário, um sofá, 2 bicicletas, uma pia e diversos mantimentos foram danificados. A casa estava vazia durante o acidente, sendo ocupada apenas pelo pitbull do morador, que estava trabalhando. O animal não se feriu, mas estava agitado quando foi retirado do local. Aqui no topo da rua Angelim é possível ver essa placa que proíbe o trânsito de caminhões a partir desse ponto, que não foi respeitada pelo motorista do caminhão que se acidentou. Segundo moradores, diversos acidentes são registrados no local e não ocorre nenhum tipo de fiscalização que impeça o trânsito de caminhões pela rua Angelim. Outro fator de indignação dos vizinhos é que até às 15 horas a polícia militar não havia comparecido no local para registrar o boletim de ocorrência. Depois do intervalo aqui no News, os riscos do sedentarismo e os impactos das doenças relacionadas ao Sistema Único de Saúde. E projeto de lei quer instituir doulas para auxiliar partos em hospitais de Patos de Minas. Praticar atividades físicas como forma de prevenir complicações com doenças é uma recomendação que acompanha dados nada favoráveis relacionados ao sedentarismo do brasileiro. De acordo com um levantamento recente do IBGE, mostra que entre a população adulta, 40,3% estão nessa condição. Dados levantados antes do início da pandemia dizem que no Brasil 47,5% das mulheres são pouco ativas com práticas de exercícios. Já os homens apresentaram uma taxa de 32,1%. E mais da metade, 59,7% das pessoas de 60 anos ou mais de idade, era Mais aspectos aí relacionados ao mau estilo de vida, está relacionado às doenças crônicas, como por exemplo o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, o aumento do colesterol, a obesidade, né? Todos esses problemas relacionados à saúde são doenças crônicas que mal controladas vão aumentar o risco das doenças cardiovasculares. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, o infarto, o AVC, que é o derrame, né, a embolia pulmonar. Então, todos esses problemas de saúde são os problemas de saúde que mais matam. E eles nascem justamente no sedentarismo, na obesidade, nessas doenças mal controladas. Apesar dos dados desfavoráveis sobre estas práticas, tem aqueles que não dispensam realizar caminhadas ou corridas, mesmo assim, em um dia chuvoso. Uai, não, né? Tem que vir. Com um tempinho assim, melhor ainda, né? A gente tem que aproveitar os momentos, né? A oportunidade que tem de fazer uma atividade, de cuidar do corpo, da saúde. E esse tempinho gostoso, a umidade, é muito bom. Promover hábitos saudáveis e buscar uma melhor qualidade de vida também é papel do SUS, que gastou em 2019 cerca de 300 milhões de reais com os atendimentos direcionados a pacientes considerados sedentários. No SUS nós temos um papel de orientação com a população, então a gente tem que orientar todos os dias esse trabalho que a gente faz aqui através da mídia, mostrando a importância de tomar as medicações adequadamente, de procurar o médico e da realização de atividade física. A gente sabe que o sedentarismo ele é um grande fator de risco. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, nosso corpo ele é igual um robozinho mesmo. Se a gente fica parado, a gente vai realmente enferrujando, vai atrofiando. Então a gente precisa sim fazer atividades físicas, a gente precisa elevar a nossa frequência cardíaca para melhorar a nossa capacidade, a nossa aptidão cardiopulmonar. Sejam moderadas ou mais vigorosas, as atividades físicas melhoram as condições dos praticantes em muitos aspectos. Essas caminhadinhas ajudam muito, Maria? Muito, muito. Muito mesmo. Sente bem? Sente bem, fica melhor até para dormir, né? Porque é um jeito que a gente tem para gastar um pouquinho de energia também, né? Ficar em casa sedentário? Não, não dá. A caminhada ajuda a mente e o corpo.
Não é verdade? Porque à medida que você caminha, você areja a sua mente, você muda os seus pensamentos. E o físico muda a rotina no físico. Não é verdade? É claro que tem atletas que é maravilhoso, né? Para correr, fazer mais atividades, mas o importante é você estar movimentando o seu corpo. Não pode ficar parado, né? Não pode ficar parado, porque se você... Claro que tudo é muito... Um tempinho desse, é bom ficar em casa, né? Mas você fazer uma caminhada te rejuvenesce também. A gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de riscos que levam aí a várias doenças também. Então, quando a gente perde 10% do nosso peso corporal, exemplo, uma pessoa de 90 quilos, quando ela perde 9 quilos, ela já muda muito o desfecho relacionado a essas doenças. Então, a perca de peso, a prática regular de atividade física, mesmo para pessoas que estão dentro do peso ideal, é essencial nesse cenário, bem como os demais cuidados relacionados à saúde. Dicas excelentes, né? Até porque o impacto realmente é muito grande para o sistema público de saúde por essas tantas doenças, além de todas as outras que já existem, ainda mais em meio a uma pandemia, né? A gente muda de assunto. Um projeto de lei foi apresentado à Câmara nesta quinta-feira e quer incluir doulas em espaços hospitalares. O projeto ainda será votado, mas se aprovado, poderá permitir a presença dessas profissionais em hospitais públicos e privados de Patos de Minas. O projeto de lei 5.361 de 2021, de autoria do vereador Gladstone Gabriel, visa a inclusão de doulas, profissionais que auxiliam no parto humanizado em ambientes hospitalares. Esse projeto de lei, ele garante o acompanhamento das profissionais doulas, né, que são as mulheres, as antigas parteiras, que auxiliam, promovem o cuidado da gestante, preparando ela para o momento do parto. Este preparo é um empoderamento, um momento de tranquilidade, onde gera na mulher um momento mais seguro. E essa segurança é fundamental para esse momento que é o de dar à luz. O PL foi criado após conversa com uma profissional da Associação Doulas Solidárias, que inclusive falou durante a reunião ordinária dessa quinta-feira. E nesse sentido, eu vi que era sumário e era necessário que o mesmo projeto, né, que visa todo esse restabelecimento, a organização do serviço, inclusive vai de encontro fundamental à parte monetária e de despesas que poderiam haver, principalmente pelo setor público de saúde, haja visto que a preferenciação dos partos normais ou partos naturais evitaria assim as cirurgias. Em casos cirúrgicos, o restabelecimento da mulher, os cuidados medicamentosos que são necessários, os paliativos através de curativos, né? Uma vez o parto normal ou natural acontecendo, isso não seria necessário. A presença de uma doula, né, num parto traz benefícios não só para a gestante, como para o bebê e também para o sistema de saúde. Então, posso até citar alguns, né? A gente vê partos mais rápidos, a gente vê nenéns que nascem, né, dentro do termo que a gente fala, né? Então, eles não nascem prematuros e aí não tem complicações respiratórias. Então, aumenta o vínculo, aumenta as chances de ter uma amamentação eficaz, diminui chances de ter depressão pós-parto. Então, assim, e para a equipe de saúde também, né, para o sistema público, diminui os gastos. Além disso, existem os benefícios do pós-parto, como o aleitamento materno e menores índices de depressão pós-parto. Aprovado, o projeto vai englobar maternidades, casas de parto e hospitais particulares e públicos de Patos de Minas. E poderá ainda trazer benefícios ao município, comparando as possíveis mudanças na saúde local com as de países de primeiro mundo. Esse projeto ele vai de encontro ao que acontece nos países de primeiro mundo, né? Que é essa diminuição das taxas de partos cesáreos, uma vez que, por exemplo, o hospital regional hoje ele demanda uma necessidade, uma meta, para que não tenha acima de 35% dos partos cesáreos. Se isso acontece, essa meta ela é extrapolada, o PROOSP é um recurso que advém do Estado, ele é cortado. Então a gente entende realmente que é um projeto que vem para modificar
e trazer o que há de melhor previsto na Organização Mundial de Saúde para Patos de Minas. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para o fim de semana. Nós vamos falar sobre o fim do auxílio emergencial e da incerteza para os trabalhadores informais. E Defesa Civil vistoria árvores para evitar incidentes no período chuvoso em Patos de Minas. O governo federal decretou o fim do auxílio emergencial e o reajuste no programa Bolsa Família. Enquanto isso, os trabalhadores informais vivem na incerteza de uma renda básica para sobreviver, já que mais de 28 milhões de pessoas ficarão sem receber o auxílio. 45,6 milhões de pessoas dependeram do auxílio emergencial neste ano. A partir de agora, o programa de transferência de renda está cancelado. Mas o governo anunciou um reajuste no Bolsa Família, que passa a se chamar Auxílio Brasil e deve beneficiar cerca de 17 milhões de pessoas. Para custear o benefício de R$ 400, o governo aposta na aprovação da PEC dos precatórios. Ele encerra boas e más notícias, quer dizer, em relação ao combate à pobreza. De um lado, em relação ao auxílio que está vigente agora, auxílio emergencial, versão 3 ou 4, que está em operação, você diminui a metade o número de beneficiários, de 35 para 17 milhões. Então, diminui o número de pessoas. Mas, por outro lado, você mais do que dobra, um pouco mais do que dobra, o benefício médio do Bolsa Família, né? Então, é um Bolsa Família menor do que o auxílio, embora maior do que em termos de quantidade de pessoas do que o Bolsa Família antigo, mas que paga mais a cada beneficiário que o Bolsa Família. Hoje, são cerca de 27 milhões de brasileiros na pobreza. A medida provisória tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias. Na opinião desse economista, historicamente, às vésperas de eleições, os governos apostam mais nesse tipo de política pública. Não só o final de 2021, mas 2022, você vai ter um auxílio mais generoso do que o Bolsa Família antigo. Agora, o problema é 2023. A gente sabe que a pobreza no Brasil sempre cai em ano eleitoral. Enquanto isso, os trabalhadores na informalidade, sem o auxílio emergencial, temem a situação neste fim de ano. Nós sabemos que 45% dos nossos trabalhadores na informalidade não tiveram acesso a esse auxílio. E o principal, aos nossos jovens que não têm uma oportunidade de emprego, que não têm de onde retirar outra fonte de renda a não ser das ruas da nossa cidade. Nós já temos pais e mães de famílias passando necessidade, ou seja, passando fome, sem ter de onde retirar a sua própria alimentação. Até porque durante a pandemia, situações que já eram ruins ficaram ainda piores, né? Com o desemprego, com a fome, com a insegurança. E aí essa população imensa, né? Esses milhões de brasileiros estão aí na incerteza, sem saber o que fazer e em busca de uma luz nesse fim do túnel que parece não vir de imediato, né? Não ter aí realmente um momento, um ponto para resolver. E aí essa indignação e essa incerteza acabam sendo ainda maiores. Mudando de assunto, a Defesa Civil, juntamente com órgãos de meio ambiente em Patos de Minas, tem realizado fiscalizações para avaliar a situação daquelas árvores mais antigas que estão no meio urbano, né? Verificando assim a possibilidade de riscos de queda. O projeto apresentado pela Defesa Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros é o PEP, Plano Emergencial Pluviométrico, cujo objetivo é promover medidas de prevenção, dentre elas a de identificar árvores que apresentem risco para a área urbana, seja por questões de doenças ou mesmo relacionadas ao trânsito, e dessa forma propor uma solução para os problemas identificados. Dentro do PEP é previsto várias ações e uma delas é essa que nós estamos fazendo essa semana, que é o mapeamento das árvores dentro do perímetro urbano para identificar quais as árvores apresentam comprometimento no seu estado fitossanitário. Aquelas que nós identificarmos que oferecem risco à segurança das pessoas, juntamente com a Diretoria do Meio Ambiente, nós vamos propor a substituição desta árvore. Sim, nós temos dois tipos de análise, né? As análises fitossanitárias
de forma mais visual, que são essas que nós empregamos hoje na nossa cidade, e as análises também vindas de outros aparelhos, né, que são análises um pouco mais complexas. Nas análises visuais, nós observamos, por exemplo, presença de patógenos, de fungos, presença de podridão nas raízes, podridão no caule, e isso são fatores que, a depender da quantidade, do nível e intensidade, são fatores determinantes para condenar essas árvores e fazer a remoção. Após a remoção, há a substituição por uma espécie nativa. O trabalho de vistoria das árvores será realizado em todos os bairros da cidade. Até o momento, a equipe da Defesa Civil, Diretoria de Meio Ambiente e do CODEMA, além das parcerias com a Secretaria de Infraestrutura e Obras e Secretaria de Trânsito, estão indo nas avenidas principais e de maior movimentação, como a Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil, Avenida Paranaíba, Afonso Queiroz e, por último, a Deputado Binga. Sim, as avaliações, sempre que possível, quanto mais multidisciplinar, melhor, né? Porque cada um acaba tendo a visão, seja o pessoal do trânsito, o pessoal já também a CEMIG é uma parceira na questão quando essas árvores estão em rede elétrica. Então, quanto mais análises e visões, melhores. Temos as parcerias, como você disse, e também existem casos que são encaminhados ao Conselho de Meio Ambiente para eles também deferirem sobre e até mesmo solicitar a reposição, né, dessas... Rua na Avenida Deputado Binga, de frente a esta árvore bastante grande, e essa árvore ela tem um grande risco para a sociedade. Ela compromete a segurança das pessoas e também a segurança do trânsito. Todos os bairros da cidade serão visitados com esse objetivo. Nós iremos identificar quais as árvores oferecem o risco mais iminente e de acordo com essa substituída de acordo com essa prioridade. Por fim, as recomendações das árvores são evitar se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores com os períodos de chuva e ainda acionar as autoridades em caso de quedas de árvores na rede elétrica, com a CEMIG pelo telefone 116, com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou ainda a Defesa Civil pelo 199. Ao iniciar a chuva, evitar de deixar seus veículos estacionados debaixo de árvore, evitar de buscar abrigo quando estiver chovendo debaixo de árvore, pois a pessoa não sabe se aquela árvore é segura ou não, e dependendo das chuvas, vindo ou não seguindo de vento, poderá provocar a queda dessas árvores. Isso poderá provocar um acidente, então a melhor forma é nós evitarmos. Também nós temos em Patos alguns locais que alagam. Então nós orientamos as pessoas a evitar de transitar com seus veículos nesses locais alagados. Também evitar de passar a pé, de bicicleta ou motocicleta, pois... E aí tem aquela dificuldade, né, das árvores com maior porte, árvores mais antigas que realmente tem que ser verificadas, vistoriadas e tem que estar sempre atento, porque aí o risco, chuva nessa época do ano, né, vem muito forte, acompanhada de ventos. São rápidas, mas vem aí realmente muito mais fortes e acompanhadas de ventos aí mais intensos, o que pode provocar uma queda, como a gente já viu aqui em Patos outras vezes. Então é muito importante que essa vistoria aconteça, mas que você também fique atento, né? Pode ter uma árvore perto da sua casa, pode ter uma árvore aí mais próximo da sua residência e você tem que comunicar isso. Precisa alertar, por exemplo, a Defesa Civil, percebendo, ainda que como leigo, que essa árvore possa oferecer risco para a sua residência, para quem trafega por ali no seu bairro, né? Até porque a população pode ajudar para evitar incidentes mais sérios. Após vários dias com muita nebulosidade e pancadas de chuva, a sexta-feira foi com o céu aberto. Vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com o IMET, podem ocorrer chuvas isoladas no fim de semana na região. Em Patos de Minas, a previsão é de máxima de 29 graus para o sábado.
e variação de 18 a 28 graus no domingo. Em Vazante, mínima de 20 e máxima de 29 graus no sábado. E no domingo, varia entre 18 a 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima também não deve passar dos 28 graus no sábado. E no domingo, a mínima prevista é de 17 graus. Em Varjão de Minas, a temperatura varia de 19 a 29 graus no sábado. No domingo, de 18 a 29. E em Lagoa Grande, a temperatura máxima no sábado deve ser de 30 graus. E no domingo, os termômetros devem registrar mínima de 20 e máxima de 28 graus. Você percebeu que não muda muito aí a questão de máximas, né? Ou seja, a chuva não teve a intensidade que teve durante a semana, de ontem para hoje, né? Aquelas chuvas pontuais aí, não constantes, mas pontuais, geralmente no final da tarde, início da noite. O que deu impactada com relação à semana anterior nas temperaturas, mas para o fim de semana não tem grandes alterações assim de calor, não. Apesar de não termos tanta previsão para o fim de semana como foi de domingo até a última quarta-feira aqui na região com maior probabilidade de chuva. Ainda assim, o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, indica aí possibilidade de pancadas de chuva no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. A gente para um pouquinho aqui no News e em instantes já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal de Minas. Você vai ver os detalhes. Possibilidade de retorno obrigatório das aulas presenciais de vídeo opiniões. Você vai ver também que Patos de Minas registra 14 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Teve início nesta sexta-feira o período de inscrições para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. São oferecidas 2.420 vagas, sendo 1.944 para homens e 476 para mulheres. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico do Instituto Selecom, até 21 de novembro deste ano. O valor da inscrição é de R$ 49,16, ficando estabelecido, portanto, uma reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto no edital. O vencimento básico referente ao nível inicial de carreira corresponde a R$ 4.631,25 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O edital do concurso está disponível no site da Sejusp e no portal do Instituto Selecom. Um modelo holandês de alfabetização de crianças tem dado bons resultados em uma escola municipal de Lagoa Formosa. A iniciativa foi adotada com o apoio do Rotary Club, que financiou o treinamento dos professores e também o material didático. Uma educadora brasileira que mora na Holanda adaptou o método para o ensino brasileiro e as crianças já estão evoluindo na leitura. Com o retorno presencial das atividades escolares, professores têm notado uma regressão ou atraso na aprendizagem das crianças, principalmente dos anos iniciais da educação básica. Motivada por essa necessidade, a supervisora pedagógica Janaína Fernandes buscou uma alternativa para melhorar a aprendizagem e a leitura dos alunos da Escola Municipal André Luiz de Carvalho Coelho, em Lagoa Formosa. Desde que a gente voltou para as aulas presenciais, a gente viu que tinha uma defasagem, na alfabetização das crianças devido à pandemia, devido a essa questão de ficar em casa, A alfabetização é uma coisa que não é fácil de se fazer, então a gente viu a necessidade de estar criando um projeto de leitura para sanar um pouco, dessa defasagem que a pandemia criou e também de utilizar o nosso acervo, porque assim, o governo manda muitos livros bons, e que às vezes as escolas não utilizam tanto. Então essa necessidade também de utilizar o acervo literário da escola. O projeto foi desenvolvido para os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental e conta com apostilas, livros e testes de níveis. As crianças são separadas em duplas de acordo com seu nível de leitura e durante 15 minutos todos os dias elas leem juntas e ajudam uma à outra nas dificuldades com as palavras. Então, as crianças, para começar o projeto, a gente faz uma sondagem de leitura para ver como que está a leitura delas, se elas estão lendo direitinho, a fluência, a pontuação, a entonação, os principais erros ortográficos.
E aí a gente coloca as crianças em duplas, equiparando o nível delas. E aí elas leem duplas 15 minutinhos todo dia, lendo em voz alta uma para a outra. Então eu leio um parágrafo, outro lê um parágrafo. E aí a criança que está ouvindo aprende a acompanhar a leitura no texto e ajuda nos erros que a outra criança tiver. Então é uma ajudando a outra nos 15 minutinhos de leitura. Então são 8 níveis de leitura que o projeto tem. Então os níveis são divididos em cores, certo? Então são 8 cores. Cada nível tem 20 livros e mais as apostilas na cor do nível que a criança está. Então, por exemplo, se ela começa no nível 1, ela lê todo o conteúdo do nível 1. Ela tem os marcadores, a duplinha tem os marcadores, então à medida que eles vão lendo, eles vão marcando o que já foi lido. Quando completa a leitura de todo o material do nível 1, aí ela vem para a minha sala e a gente faz o teste de passagem de nível. Então a gente marca o tempo de leitura que ela está tendo, os erros ortográficos e vê se a dupla pode passar de nível ou se tem que repetir o nível. Se melhorou a fluência, se melhorou os erros, ela segue para o próximo nível. Se ainda está com dificuldade, ela repete o nível que ela estava. A ideia é que o projeto seja permanente e que o aluno prossiga de níveis mesmo com o avanço do ano escolar. A depender dos resultados finais, a proposta será ampliada para outras escolas do município. Para essa fase inicial, os resultados com os pequenos já é satisfatório. Em termos de resultado, a gente viu assim que as crianças silabavam muito no início do projeto. À medida que elas vão lendo, e principalmente vão lendo em voz alta, a fluência melhora muito, a fluência da leitura. Tanto a fluência como assim, a pontuação, a entonação na hora da leitura. Então a gente vê que isso fica bem melhor. E entre as crianças de 4º e 5º ano, elas melhoram muito para escrever. São anos escolares que as crianças cometem muitos erros ortográficos. Então, à medida que elas vão lendo, elas começam a cometer menos erros. Foi outro resultado positivo que a gente observou com o projeto. Projeto muito bem-vindo, né? Estratégias escolares, estratégias para a aprendizagem que auxiliem as crianças a assimilar cada vez mais a educação, o que está sendo repassado pelo professor, são sempre muito bem-vindos. Até porque, em meio à pandemia, tivemos aí um déficit desse aprendizado, uma vez que as crianças dessa fase inicial, desses anos iniciais, acabaram ficando sem ter esse contato, né? Sem ter essa aproximação aí com o professor, por causa de todas as questões sanitárias, de ser feito aí de forma de protocolar, de forma remota, e aí com tudo isso, muitas crianças acabaram nem ingressando nos estudos nesses anos iniciais, e aquelas que já estavam também, certamente, de acordo com especialistas, terão aí alguma dificuldade no futuro. O que agora deve começar já a voltar a ficar dentro da normalidade. Mas fato é que quaisquer estratégias bem elaboradas, evidentemente, né, e que tenham aí uma aprovação de todo um corpo escolar para melhorar essa assimilação, esse desenvolvimento, inclusive para ler e escrever, que é o que, né, demanda aí nesse início de aprendizado da vida de todos nós, indivíduos, no seio escolar, todas essas atividades que possam nos facilitar esse entendimento do aprendizado são sempre muito bem aceitas, muito bem-vindas, desde que dentro das diretrizes que a gente espera, né, do meio escolar para as nossas crianças, que aí no futuro serão adultos com maior desejo de ler, de se informar, de ter acesso a todas essas informações. Então, está de parabéns pela iniciativa, município de Lagoa Formosa, com toda essa estrutura aí de uma novidade, né, uma maneira de ensinar diferente, mas que está dentro ali de uma didática que possa levar melhoria para essas crianças nesses anos iniciais. Muito bem, a gente continua falando de educação, porque a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais vem estudando a possibilidade da obrigatoriedade das aulas presenciais nas escolas estaduais, né? Mesmo com o avanço da vacinação, esta proposta ainda divide opiniões.
A diretora do Sindiúti entende que o momento ainda é perigoso, visto que a vacinação entre jovens ainda não foi finalizada, além das questões logísticas no que diz respeito ao ambiente escolar e fora dele. Eu acho temerário retornar todo mundo, assim, porque eu acho que não tem estrutura suficiente para isso, porque há escolas com salas muito pequenas, as turmas são muito grandes, não daria hoje, não tem condição de você retornar com 100%, colocar 40 alunos numa sala, né? Porque o caso que a gente tem turmas que normalmente você não circula na sala exatamente por causa do espaço, né? Porque são muitos alunos, o espaço é pequeno. Então não tem capacidade para isso. Leila é mãe e professora e também vê com temor a possível retomada obrigatória. Como quem presencia o ambiente escolar diariamente, ela entende que o retorno deve ser feito, mas com cautela e de forma a assegurar a saúde e o bem-estar de todos. O retorno a gente entende que ele é muito necessário, né? O trabalho junto dos alunos, ele é um trabalho diferenciado, só porque antes de mais nada a gente tem que pensar na segurança, que por enquanto as nossas crianças elas não foram todas vacinadas. Falar de estatística, né? A criança ela é um número pequeno em relação à contaminação, mas é um número. E quem me garante que não vai ser o meu que vai chegar em casa doente? Então, assim, não é viável de maneira alguma ser obrigatório esse retorno. Por fim, tem ainda o trabalho de conscientização entre os mais jovens, que em alguns casos não seguem à risca as medidas de combate ao contágio pelo novo coronavírus. Sem esse entendimento por parte dos pais, educadores e alunos, o retorno presencial às atividades escolares continuará oferecendo riscos à saúde. Vão se aglomerar ali na praça, no ponto de ônibus, né? Por mais que na escola você mantenha esse distanciamento, eles vão respeitar isso. Ainda não há essa conscientização, porque não houve, na verdade, como não houve um investimento em tecnologia, não houve investimento também na divulgação, sabe, na conscientização, eu acho, na conscientização. O recreio de adolescentes, né, de 15, 16, nem sei se eu posso falar de adolescente nessa idade, mas ele tem que ser pagiado, ele tem que ser vigiado, né? Toma distanciamento, fica mais longe, não senta aí dentro da sala de aula você chega para trabalhar, a moça está sentada na mesa da colega, né? Ó, vamos, né? Me presta isso, não pode. A gente vai buscar o menino na porta da escola, você vê aquele monte de menino saindo, um abraçado com o outro, sabe? A máscara no meio da boca. Então, assim, tá faltando muito essa conscientização. E aí faltou investimento justamente nessa informação, nessas campanhas para poder conscientizar e educar essas crianças. Até porque dificilmente essa criançada, esses jovens, esses adolescentes vão ficar sem interagir de maneira mais próxima, que não é o ideal, não seria isso, não deveria ser assim, mas acaba por questões, né, pontuais aí não ocorrendo da maneira como deveria, com todos esses protocolos que funcionam muito bem dentro da sala de aula ali, mas que no recreio, na saída, na entrada, na rua, acaba acontecendo essa interação. Fato é que o governo de Minas, pelos números que a gente tem visto aí no estado, pelas flexibilizações que o governo tem promovido, né, flexibilizando todos os setores, né, com todo o estado em onda verde, provavelmente é um interesse, existe esse estudo e há um direcionamento para justamente ter uma obrigatoriedade de voltar todos esses alunos aí, caminhamos para isso, né, uma obrigatoriedade aí para poder esses alunos estarem na sala de aula com as aulas presenciais, para muito logo. Outro dia, em entrevista, há uma semana ou duas, o Fábio Baquerete, que é o secretário de Saúde de Minas Gerais, citou isso. Disse que os números sugerem e os números permitem que vislumbre-se que a partir de novembro possamos ter aí, então,
a questão já, um estudo mais aprofundado com relação a isso. Falou, inclusive, de novembro, com relação a desobrigar o uso de máscaras em áreas livres. É outra questão que está em estudo. Impacta também com a vontade do governo de já, para os próximos meses, ter aí essa desobrigação ou obrigar aí as aulas presenciais nas escolas estaduais, que são questões que dividem opiniões, levantam polêmicas, mas que vão acabar acontecendo por essa sequência, por esses meses que vão ocorrendo, por esses números da Covid que vão sendo menores no Estado e que vai, então, possibilitando o governo tomar essas decisões. Aí vai caber a cada família, a cada pai, tomar a sua decisão individual de deixar o filho ir nesse momento ou não para a escola. Outro dia que a gente teve em Patos de Minas, essa semana inclusive, tivemos aqui em Patos de Minas uma escola particular que teve aí alguns alunos, constatou alguns alunos que contraíram a Covid-19 e aí teve que suspender as aulas para algumas turmas, até o próximo mês. Situações que vão acontecer, situações que isso põe muito medo nos pais, Quando ocorre esse tipo de coisa, os pais ficam temerosos. São situações que vão acontecer e, apesar dessa resistência do Sindiúte e de outros órgãos, inclusive de especialistas, com relação ao retorno total presencial das aulas, o que a gente percebe é que o governo tem realmente essa intenção de já caminhar para isso, justamente pelos números que o próprio governo divulga toda semana, todas as quintas-feiras aí, com relação à Covid em todo o estado. Vamos aos números da Covid em Patos de Minas, Na tela aí os dados comparativos do boletim epidemiológico de ontem, E o desta sexta-feira. Foram confirmados aí 14 novos casos nas últimas 24 horas, o que elevou para 17.642 o número de infectados desde o início da pandemia. O total de curados chegou a 17.058, com um percentual de cura em 96,68%. Ao todo, 32 doentes se recuperam em casa, mostrando aí um aumento em relação aos dados de ontem, que estavam em 27. Pelo menos 4 patenses estão internados, de acordo com esse boletim, sendo que 2 deles ocupam leitos de UTI. É a mesma quantidade do dia anterior, de ontem. Já são 27 dias sem registro de óbitos em Patos de Minas, Mantendo aí em 548 a quantidade de vidas perdidas para a doença em Patos de Minas. O boletim mostra também a ocupação hospitalar, A gente coloca aí na tela, considerando as redes de saúde pública e privada, as internações de pacientes, tanto de Patos de Minas quanto de outros municípios. As oscilações nos números são leves, como você percebe aí no boletim, mas elas ocorrem, O total de internados aí subiu de 8 para 9 desde ontem. Os percentuais aí de ocupações nos leitos clínicos subiram no intervalo de 24 horas de 6,67% para 8,89% clínicos, enquanto nas UTIs não houve alteração. Você pode perceber aí que houve a manutenção de 10,20% nas internações em Patos de Minas. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Depois do intervalo, Câmara volta a discutir projeto de lei que pede a regularização de imóveis em Patos de Minas. E comissão processante que investiga denúncia contra o vereador Lázaro Borges deu início às oitivas nesta sexta-feira. O projeto de lei que causou polêmica no mês de junho durante reunião na Câmara de Patos de Minas voltou a ser discutido essa semana pelo Legislativo. O vereador Vicente de Paula, na época, chegou a passar mal em plenário e pediu para se retirar. O projeto pede a regularização de imóveis. O projeto de lei complementar número 850 de 2021 é de autoria do vereador Vicente de Paula e foi apresentado no dia 7 de janeiro. O texto altera o artigo 1º para que as construções concluídas ou não sejam regularizadas. A justificativa do parlamentar para a alteração é que há vários imóveis em Patos de Minas irregulares, às vezes por detalhes, e assim, alguns sequer são registrados em cartório. Edição da Lei 541 de 2017, onde eles colocaram um parágrafo que poderão ser regularizadas só as obras que estavam iniciadas ou não até a data da publicação da Lei 541. E que as demais construções iniciadas posteriormente não poderiam ser regularizadas. Algumas situações, são várias situações, e que por simples descumprimento, um recuo frontal que tem
sua distância mínima de 3 metros, a pessoa por um erro do pedreiro de marcação deixou 2,80. Os afastamentos laterais e de fundo, que são de 1,5 metro, justo a gente deixar essas obras sem regularizar. Esse projeto de lei tem sido motivo de muitos questionamentos e pedidos de vista. Na reunião ordinária desta quinta-feira, foram à tribuna livre o presidente do Sinduscom, José Carlos Borges, e o vice-presidente, Caio César Gonçalves, também representando a FIENG. Não deveria ter um projeto como esse, porque você vai beneficiar gregos e troianos. Você não separa. E até você tem lá a disciplina onde tem as multas. Mas as multas também, ela tem uma hierarquia, ela não tem hierarquia, ela é igual para todos. Se as multas fossem por zoneamento, ela mudaria completamente o patamar. Então, é uma discussão técnica. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, essa lei já foi e voltou várias vezes na Câmara. E em todas as vezes que estivemos aqui e nós fomos chamados, nós fomos contra ela, da forma que ela é ampla e restrita. Por quê? Ela tem um efeito muito mais político até, porque você está ajudando a pessoa, isso é político, é bom, mas o problema é que você também tem pessoas que aproveitam dessa situação e vão ser sanados e vão especular em cima disso. O PL ainda está nas mãos do vereador Vitor Porto, que já havia apresentado uma emenda ao projeto, mas que foi reprovada e que agora deverá apresentar uma nova proposta de emenda, possivelmente na próxima reunião. Tiveram início hoje na Câmara Municipal as oitivas escolhidas pela comissão processante que apurou denúncia de corrupção eleitoral e estelionato vulnerável contra o vereador Lázaro Borges. A primeira oitiva da comissão processante contou com depoimentos do denunciante Francisco Gonçalves de Andrade, do denunciado Lázaro Borges e de testemunhas arroladas pela defesa. No dia 1º de outubro, uma liminar da Justiça deferida devido a irregularidades de ordem processual havia suspendido os trabalhos, porém ela foi derrubada no dia 13. 2 dias depois, o parlamentar tentou novamente que a comissão processante fosse suspensa, mas no dia 18, a mesma foi mantida por decisão judicial. Segundo Lázaro, tais atos não se trataram de manobras para atrasar a audiência. O decreto 201 de 1967, ele fala totalmente um rito para ser feito. Então teve algum problema aqui na Câmara, como estava sendo feito o rito. Então não foi tentando postergar ou atrasar os depoimentos. A gente queria que fosse seguido o decreto 201 de 1967. Ele explica, deixa bem claro que o denunciante ele não faz parte e nenhuma testemunha faz parte. Portanto, nós ganhamos uma liminar, a Câmara levou essa liminar até o juiz reconsiderou todas ponderou, né, todos os erros que estavam sendo feitos, aonde que voltou ao rito normal. Não foi para atrasar, não, porque eu não tinha esse motivo e eu tinha que apresentar aqui ou em qualquer outro órgão judicial, eu teria que enfrentar o senhor Francisco, igual a gente esteve aqui. Durante a oitiva, o advogado de Lázaro Borges alegou ter encontrado contradições no depoimento do senhor Francisco, que afirmou não se recordar do nome das pessoas que teriam comprado os votos a pedido de Lázaro Borges. Foi muito fácil, né? O senhor Francisco, ele escorregou no próprio depoimento dele, no primeiro momento dizendo que nunca tinha trabalhado e sempre trabalhado de forma autônoma, né? E nós mostramos que tem prova no processo em que ele já ocupou cargo público, né, junto ao município, né? Informou também que só tinha estudado num grupo até o 4º ano e existe documento oficial onde ele apresentou junto ao município um diploma de formação do ensino médio. Depois nós confrontamos, né, o senhor Francisco com relação a essas declarações e também nós percebemos que a situação era extremamente contraditória. Como é que alguém acusa a outra pessoa de vender voto, de comprar voto, mas não conhece essa pessoa, e essa pessoa que não conhece voltou nele para falar, eu cumpri a sua promessa da compra de voto? É totalmente absurdo a fala do senhor Francisco. Então, infelizmente, né, aconteceu essa situação. Nós estivemos atentos a isso e
tivemos questão de fazer o registro disso, que é de extremamente importância para esse tipo de processo, para demonstrar, né, que a denúncia, na verdade, é uma mera construção de mentiras, de falácias que vão ser desmoronadas a cada vez que a defesa for chamada para enfrentar. Esses votos foram comprados alheios, não foram comprados meu nem seu, não foram escrito uma lista de pessoas que iriam ser comprados esses votos. Isso, para começar, é um crime, né? Um crime tem que ser feito às escondidas, então ele não sabe delimitar essas pessoas que foram compradas. O advogado de Francisco Gonçalves ainda não revelou quem serão as testemunhas que irão depor nas próximas oitivas. Seguindo a legislação, nenhuma testemunha de acusação foi ouvida durante a primeira oitiva da comissão processante. Isso se deu devido a uma decisão judicial, haja visto que o arrolamento das testemunhas do senhor Francisco, elas foram juntadas no momento posterior. E dado o rito, né, conforme prevê a lei, a gente fez uma requisição, né, ao juiz, que determinou que fossem desentranhados os fatos juntados a posteriori. Dessa forma, pôde-se ter essa audiência. Os momentos marcantes da audiência foi quando a vereadora professora Beth confrontou Lázaro Borges, indagando sobre qual das partes estaria dizendo ou não a verdade. O vereador afirmou a Beth que ela conhece a índole dele e que não estaria mentindo. Eu classifico que há um abismo muito grande entre o depoimento de um e de outro, porque um foi totalmente o oposto do outro, né? Se foi nesse sentido, alguém está falando a verdade, alguém não está, né? Então cabe agora à comissão analisar tudo, todos os procedimentos, todas as respostas e tirar as conclusões. Se bem que já foi solicitado, né, ouvir mais, parece que 3 pessoas, então, quem sabe essas vão também fornecer mais subsídios para dar mais certeza para nós. Presidida pelo vereador Daniel Gomes, a comissão processante terá continuidade com os depoimentos de 2 ex-assessores parlamentares do vereador Lázaro Borges. A gente vai continuar acompanhando todos esses casos aqui com o jornalismo da NTV. Obrigado pela companhia. Com essa a gente encerra a edição de hoje do News. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Boa noite e até lá.